a mais um Papo de Marketing, o programa da Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ. E hoje vamos falar sobre como o marketing e as redes sociais impulsionam negócios e pessoas. E para falar sobre esse tema tão interessante e que literalmente está no nosso dia a dia, nós estamos aqui com 4 membros da comissão, os administradores Carlos Alexandre Duarte Correia, administrador Luiz Henrique Santos Silva, administrador Reinaldo Silva e a coordenadora da comissão, a administradora Rita Lima, que eu convido para dar as boas-vindas a você que está nos assistindo aqui. Olá, Rita, tudo bem? Olá, Érica. Olá, caros colegas. Olá, todos os que estão nos vendo e ouvindo agora. É um prazer estar aqui com vocês e iniciar esse papo de marketing com uma vibração tão alta, com uma energia tão boa. Muito obrigada, Érica e CRA, por ter nos proporcionado esse momento. Nós que agradecemos, Rita. Então, vamos entrar logo no assunto, que eu tenho certeza que está todo mundo querendo discutir isso, né? Porque redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. A gente já acorda pegando o celular, vendo o que aconteceu, o que não aconteceu, procurando uma notícia, procurando se tem mais seguidores. E isso influencia na gente, pessoa física, e nas pessoas jurídicas. Então, vamos começar falando sobre pessoas. As redes sociais são mesmo pessoas? É usado contra? É usado a favor? Como a gente pode usar isso a favor? Marketing pessoal, que a gente já falou em vários programas aqui. Então, vamos lá. A pessoa física, como ela pode usar, como ela pode se autoimpulsionar nas redes sociais como pessoa física. Então, para começar esse bate-papo, eu chamo o administrador e professor Carlos Alexandre, que vai dar uma palhinha, depois a gente passa para os outros membros da nossa comissão. Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Érica, Rita, Luiz, Reinaldo, a todos os nossos colegas administradores que estão nos assistindo. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez. E na temática interessante, né? Eu gostaria de fazer a abertura dizendo que a gente tem duas discussões aqui. Como as redes e as mídias, de forma total, impulsionam pessoas, como elas impulsionam empresas, e a gente não pode esquecer que tem uma área aqui de conversão, de interseção das duas, pessoas e empresas juntas, né? Então, as redes e as mídias, de forma geral, elas hoje fazem parte da vida dos negócios e fazem parte da vida das pessoas. Nessa abertura aqui, você me chamou para falar um pouquinho sobre pessoas, né? E nesse sentido de impulsionar a vida das pessoas, é, a- a- as pessoas às vezes falam para a gente assim: ah, é a minha rede social. Gente, se a social não é sua, o perfil é seu, a rede é de todo mundo. Então, se você tem uma rede social ou se você não tem uma rede social, aqui a gente tem que tomar um baita cuidado, porque no mundo que todos têm, por que você não quer ter? E aqui, cabe ressaltar que as empresas, elas hoje elas olham as redes sociais. Você não olha a rede social da empresa? A empresa olha a sua rede social também. É óbvio que você não vai estar lá dentro do processo seletivo, né, de uma empresa, escrito num documento, né, colegas? Olhamos sua rede social. Ninguém vai falar isso, mas é claro que vai se olhar. As redes sociais a gente olha dos filhos, olha do parceiro, olha do namorado, da namorada. Imagina se a empresa que vai te contratar ainda vai te pagar para isso, porque teu filho, você olha a rede social dele e você ainda dá dinheiro para ele, né? A empresa que vai te pagar, imagina se ela não vai olhar, você compra um produto, você olha, você vai no médico, você olha a rede social para saber o que você tem, qual é o tratamento, o cara já chega hoje no médico dizendo, ó, eu tenho isso, sintomas são esse, o remédio é esse, e, né, o doutor Google, como a gente conhece. Então, essas redes, elas diretamente têm uma forma de impulsionar a sua vida, né, porque ela aumenta a sua visibilidade, e a despeito do que é uma loja, que tem uma vitrine, a rede social é uma vitrine sua. Então,
aqui vale uma reflexão importante no início da nossa conversa, já que você perguntou. No nosso primeiro bracinho, eu diria o seguinte: as redes, elas são uma vitrine sua. E como vitrine, ela deve ser cuidadosamente preparada, né, para chamar atenção aonde você quer chamar atenção. Ah, mas a minha rede não vai ter nada meu, do meu dia a dia? É óbvio que terá, é óbvio que terá, né? Cada vez mais, as empresas estão humanizando as redes delas. Então, por que que a nossa vai sair da questão humana? Só que é importante a gente olhar a composição de todo o produto que essa rede entrega. Então, se você não quer olhar a sua rede, saiba que quem vai consumi-lo como produto, que são as empresas, olha e entende quem você é como um todo. Hoje você tem pessoas que são especialistas em verificar perfil através de rede social. Então, como parte inicial aqui da nossa conversa, para poder devolver para vocês, para o debate continuar, eu diria o seguinte: as redes sociais, elas impulsionam, né, você em direção às empresas, por conseguinte, em relação ao emprego, à empregabilidade. Então, muito cuidado com o que você entrega nas redes, devolvendo para vocês a palavra. Muito obrigada, Carlos. Então, eu convido agora o administrador Reinaldo Silva para a sua participação sobre o impulsionamento de pessoas através das redes sociais. Reinaldo. Obrigado, muito obrigado, Érica. Há uma preocupação muito grande, e o Carlos foi muito feliz ao dizer a importância que a rede social pode ter para a pessoa em si. O que é que o que é que uma empresa espera da rede social? É sempre atingir os mais clientes e, logicamente, faturar mais, vender mais online. O que é que a pessoa espera da rede social? As pessoas, às vezes, não conseguem acompanhar a evolução das redes sociais. Eu me lembro, não faz muito tempo, Twitter era a rede mais importante do mundo, hoje está em 11º lugar. Então, há uma necessidade, se a empresa quer encontrar o cliente, há uma necessidade nossa de querermos, a pessoa, de querer encontrar a empresa certa. A empresa que melhor lhe pode prestar serviço, médico, hospital, enfim, seja o que for. Para que isso aconteça, o grande problema é como fazer isso. Existem, até o próprio Google, o doutor Google, como diz o Carlos bem, a própria Google, ela tenta incentivar, até de graça, porque ela só quer pensar em resultados futuros nas veiculações. Ela liga você a quem você procura através do Google ADS, né? E procura ao máximo estar em contato com você para que você pague mais no bom sentido, você facilite as empresas faturarem mais, que vão pagar também. Então, hoje em dia, nós temos, não é mais milhares ou milhões, nós temos bilhões. Instagram tem 1,5 bilhão, coisa parecida, ou 115 bilhões, perdão. YouTube tem 138, outros têm 256. Enfim, a variedade é tão grande que nós hoje temos que não ficar agarrado a uma rede. Se você estiver hoje agarrado à rede Twitter, que era a mais importante, estou abusando um pouco, hoje você fica fora. Quer dizer, não é essa a rede que melhor te vai atingir. É preciso entender que hoje o brasileiro, de uma maneira geral, já fica, em média, dizem, mais de 3 horas, quase 4 horas com a internet ligada. Ora, se isso significa dizer que ele está procurando várias redes e está olhando várias redes, então nós temos que estar atendendo e sabendo que 70% das pessoas recebem ajuda, recebem informações pelas redes sociais. Então, cuidado com o que você coloca na rede social,
porque a rede social vai acompanhar a tua vida pessoal, amorosa, profissional, de emprego, quer dizer, tudo hoje está rodando à volta dessas redes sociais. Para isso, você também tem que criar estratégia de como você vai entrar e qual é a rede que melhor apresenta o teu perfil ou que melhor apresenta o perfil das empresas que você quer contratar ou das pessoas. Antigamente, as agências de propaganda, nas suas áreas de mídia, faziam questão de nos dizer: olha, você tem não sei quantos milhões de pessoas vendo sua inserção, seu comercial. E eu perguntava muitas vezes, sim, esses milhões de pessoas, quantas é que realmente se interessam pelos meus produtos como empresa? Hoje, eu quero saber quais são as empresas que estão se interessando por cada um de nós pessoalmente. Porque, ok, muitas delas veem você, mas a estratégia que você usou, a maneira como que você usou, os potes que você usou, não atingem eles. Tal como se dizia no passado, já se dizia e hoje continua se dizendo, a área de anúncios numa TV, por exemplo, é a hora que o pessoal se levanta, vai à geladeira, ataca a geladeira, vai utilizar-se do banheiro, vai fazer ligações para outras pessoas, vai abrir as suas redes sociais, caso esteja vendo algum comercial. Então, é preciso entender que as coisas têm que ser vistas da maneira estratégica que te permite ter acesso a essas redes e às pessoas e às empresas que estão do outro lado da rede. Enfim, talvez hoje nós tenhamos que nos preocupar muito mais com aquilo que nós colocamos. Nós, às vezes, colocamos até informações pessoais que não são gratificantes, mas elas estão criando o teu perfil para os outros. Então, cuidado com a utilização das redes sociais, que todos nós temos que utilizar, mas com estratégias bem traçadas. Obrigado, Érica. Deus queira que eu consiga ter explicado alguma coisa. Com certeza. Obrigada, Reinaldo. Passo a palavra agora para o Luiz Henrique. Luiz. Olá, sejam bem-vindos aí, todos os espectadores que estão acompanhando a gente. Sempre um prazer estar participando aqui com os meus amigos administradores, membros do Conselho e da Comissão de Marketing. Bom, eu estava atentando aqui as falas aí do Carlos Alexandre, do Reinaldo, e fazendo um acoplado aqui junto com pontos também que eu observei bem, principalmente nesse primeiro tópico que liga a questão da imagem pessoal, do marketing pessoal, junto ao impacto das mídias, principalmente, como esses meios, esses canais, essas ferramentas que acabam funcionando e que, claro, sofreram uma transformação aí gigantesca, se a gente comparar antes pandemia, pós-pandemia, a gente tem uma mudança muito brusca, até por uma situação meio que imposta, porque muito do mercado, tanto em relação a negócios quanto o desenvolvimento de negócios como pessoas, isso teve uma transformação muito grande. O próprio Reinaldo trouxe de como as mídias já têm o seu cunho de serem utilizadas numa visão muito social. O Carlos Alexandre começou falando isso também, e hoje esse social engloba também a sua imagem como mercado, ou seja, o ser humano que tem a mídia social digital passa a transformar, passa a utilizar também numa visão muito mercadológica para vender ou seu produto ou a sua própria imagem. E aí alguns pontos que eu separei aqui que são bem interessantes são de que a própria, pegando um pouco do que o Carlos Alexandre logo no começo, para fortalecer o que é a rede social, né? A rede social, se a gente pensar, ela existe a primórdio já. Se a gente pensa em rede social, é a rede que engloba a sociedade, ou seja, o ser humano. Então, se a gente pensar em termos primórdios, muito antes até da leitura de antes de Cristo, depois de Cristo, a gente tem essas relações sociais, e não deixam de ser redes sociais ocorrendo. E as redes sociais digitais são justamente a evolução desse processo, onde hoje a gente vê que tem uma ligação muito grande
para venda. Se a gente pegar hoje, com a transformação toda da pandemia, as mídias, as redes, os canais sociais digitais, eles viraram ferramentas primordiais para o desenvolvimento da imagem de um profissional ou de uma pessoa. A maior prova disso são aí os influencers digitais que a gente tem sendo desenvolvido. Cada vez mais novas mídias digitais surgem para serem trabalhadas. Hoje a gente não tem só o Instagram, por exemplo, que é uma grande mídia, a segunda maior com o número de inscritos, principalmente no nosso país. O Facebook ainda continua sendo a principal mídia no mundo, com o número de inscritos, claro que já sofrendo aí seus impactos pelo seu tempo de atuação, mas o Instagram também já começa a ter ali a sombra de outras mídias. Então, toda essa transformação ela tem uma influência muito grande de todo esse cenário pós-pandêmico que a gente vem vivendo. Então, se tornaram ferramentas primordiais para que se desenvolva aí o mercado, e não só o mercado como um todo, mas o mercado individual. As pessoas passaram a ter que se adaptar à situação. Por exemplo, se a gente cruzar desemprego com fonte de renda, as mídias se tornaram uma grande ferramenta, um grande campo para o e-commerce mudar até o seu modelo de atuação. Então, a gente não pode deixar de ressaltar o quanto isso é impactante não só para as empresas, é o segundo tópico que a gente vai estar abordando aqui, mas principalmente para a imagem do profissional como um todo. Mídias muito fortes, até vou deixar para falar mais quando a gente linkar com a questão de empresas, mas mídias muito fortes, como, por exemplo, o próprio LinkedIn, mudaram a forma da gente ter essa relação do indivíduo com um produto diretamente com as empresas. As empresas passaram a ter um olhar muito diferenciado para mídias como o LinkedIn, por exemplo, viraram também grandes ferramentas para essas empresas. Essa parte eu deixo para tratar um pouco. Então, com todo esse processo que a gente vê acontecendo aí, das pessoas se adaptarem a esse novo modelo onde o digital entrou com muita força, a gente não tem como negar que as mídias se tornaram a principal arma, né, num bom sentido, a principal ferramenta de inclusão dentro desse novo mercado. Então, as próprias mídias começaram a expor muito mais ferramentas, por exemplo, como vou pegar o Instagram profissional, onde você consegue não só ter um layout muito mais voltado para uma visão profissional, mas para comercialização também, para o processo de você ter a troca, né, de eu vender alguma coisa e alguém comprar. Isso já é possível. O WhatsApp também, como uma mídia, é um grande exemplo aí que a gente pode trazer de todo esse processo, agora financeiro até, e de imagem. O status acaba sendo ali a grande exposição desse mercado. Então, são pontos que a gente precisa ficar bem atento aí. Muito obrigada, Luiz. E fechando o primeiro bloco aqui do nosso programa de hoje, a nossa coordenadora Rita. Bom, eu não sei o que sobrou para mim depois dessa explanação aí, né, desses rapazes que abrilhantaram aí o nosso tema, mas eu digo para vocês que realmente a gente tem sofrido algumas transformações. Quando a gente vê o marketing pessoal, eu acho que Carlos ele trouxe um ponto muito interessante, falando aí sobre essa interseção, né? Se a gente olhar para pessoas, né, é a base das empresas, é a cultura que faz com que os negócios avancem, os novos skills que precisam ser observados aí por essa nova geração, por essa nova forma de olhar até mercadologicamente o cenário que estamos. E quando eu olho, né, para o marketing pessoal, o que as pessoas estão realmente utilizando? O que elas estão postando? Como é que elas se colocam dentro das redes? Acho que até que foi a fala do Carlos mesmo que trouxe, né? Você pode ter o domínio ali, mas a rede social é algo público. Eu posso ir a cada plataforma meio que investigar. Na verdade, estamos num Big Brother real, né? A nossa vida é um Big Brother. E aí, o cuidado que a gente precisa ter para criar os nossos engajamentos e, acima de tudo, criar o nosso produto, que é a nossa imagem. Como é que essa imagem ela precisa estar perante o mercado? Muitas pessoas falam assim, eu não sou uma profissional de marketing, eu não tenho que ficar preocupada com isso. Não, a gente precisa.
Eu costumo dizer que tem duas coisas que são inerentes à sua vontade. Uma é o cuidado com a sua imagem e outra é o vendedor, né? Nós somos vendedores da nossa imagem, portanto, quando a gente faz a comunicação, o próprio marketing ele traz isso, né? É você comunicar uma forma diferente, né? Você entendendo o que o teu interlocutor quer e você se adequar a essa necessidade. E aí a gente faz isso sem muitas das vezes perceber que a gente está fazendo marketing, que a gente está vendendo o nosso produto. E quando a gente olha para esses 2 anos que se passaram, né, a pandemia ela trouxe evoluções que, na verdade, já estavam sendo trazidas para o nosso mercado. Movimentos esses que estavam acontecendo de forma muito diferente em outros países e que estava chegando de pouquinho em pouquinho aqui. Só que, né, esses movimentos aí, eles trouxeram necessidades de você vender produtos, de você vender a sua imagem. Algumas questões que o Luiz trouxe a respeito das mídias, realmente a gente tem mídias hoje que surgem a cada instante, e aí o interessante é eu entender em qual mídia eu me sinto mais à vontade para poder falar sobre algo, para poder trazer um produto, para poder falar, às vezes, daquilo que eu faço. Muitas pessoas se descobrem e, quando elas veem aquele artesanato, aquela produção que ela faz, aquele simples gesto de falar um pouco como é que funcionam as funcionalidades do teu celular de uma forma bacana, isso pode gerar para você a criação de um produto seu, que é a sua imagem, né? E aí eu acho que vale a pena o que o Reinaldo trouxe também, como sendo quais são as estratégias que nós estamos colocando nas nossas mídias, né? Na medida que a gente vê que a gente consegue ter uma curtida. A curtida significa o quê? O engajamento. Alguém leu aquela postagem, alguém se identificou com essa postagem, e aí essa postagem ela começa a interferir de forma positiva a vida de outras pessoas. Ao passo que, da mesma forma que eu tenho que ter esse cuidado com a minha mídia, eu também entendo que essa mídia ela pode me gerar um fator positivo, quanto uma imagem, criar uma imagem negativa também, né? Ela pode ali colocar tudo a perder se eu não tiver criado uma estratégia, se eu não souber exatamente o foco que eu quero dar a cada postagem. E aí as métricas hoje de várias mídias, elas conseguem fazer um trabalho voltado para como é que eu estou, o que eu estou conseguindo engajar, o que eu estou conseguindo trazer dentro dessas mídias, quem é que está me curtindo. Cada vez que você cria uma comunicação onde essa métrica ela funciona positivamente, mas essas, principalmente falando de Instagram, mais ele joga você dentro do circuito e começa a fazer com que essa sua imagem ela fique mais em evidência. Essa imagem em maior evidência, ela vai atrair quem? Ela vai atrair pessoas que estão de olho em novos talentos. Pessoas hoje que têm uma desinibição para falar, que ela consegue falar aquela linguagem, né? Quando a gente está falando aí, que é o próximo passo que a gente vai construir, mas é interessante a gente saber que a gente tem pessoas, a gente tem que ficar antenado nessa situação do que eu estou promovendo na mídia que pode atrair aí mais e mais a atenção de empresas para o meu produto, que é o meu produto pessoal. Muito obrigada, Rita. Bom, depois dessa rodada de pessoas, vamos para uma rodada de negócios. Agora, durante a pandemia, nos últimos 2 anos, a gente já viu uma mudança muito grande, né, na forma de lidar com o público, na forma que as empresas lidam com o público. Mas e aí? Isso veio para permanecer? Se a empresa não tiver no digital, ela ainda vai sobreviver? Não sabemos. Quem sabe são eles. Então, eu aguardo ouvir de vocês alguma coisa sobre isso, porque eu tenho certeza que muitos pequenos empreendedores, né, pequenas e médias empresas que formam 99%, né, da nossa economia, que é 99% das empresas do país, têm muitas dúvidas em relação a isso. Então, vamos começar novamente com Carlos Alexandre para falar sobre redes sociais, marketing e negócios. Carlos, com você.
Aqui, eu queria fazer uma distinção. Há uma tendência nossa a pensarmos direto, nesse impacto, né, nesse impulsionamento do campo de vista de acesso a mercados, né. Então, sim, aqui a gente tem uma coisa que a gente chama no marketing de raio de influência, que é aonde, né, dentro do meu da comunidade que me circunscreve, aonde eu toco, né, com a minha com o meu negócio em si, né, e aí, há uma ampliação desse raio, não tenha dúvida disso. Eh, Em até certo ponto, o digital ele facilita até os meus cortes de público, entendeu? A capacidade que eu tenho de investir, num long tail, né, dar uma olhada na cauda longa e aonde vai ser meu funil de marketing, como eu vou trabalhar, tudo isso está envolvido nessa capacidade digital, mas acho que aqui a gente pode fazer um corte e separar um pouquinho grandes negócios, de pequenos negócios, de negócios locais, e é uma coisa que eu sempre gosto de falar, para a gente não cair naquela ideia de que, grandes companhias, né, trabalham, o digital da mesma forma que o negócio local, né. O Google Trends, por exemplo, ele tem uma frase lá que é muito interessante, que ele diz assim, eh: "Estatísticas podem contar histórias", né. Então você dá uma olhada lá nas principais marcas, o que está acontecendo no mundo, né. Eh, o corte que eu queria dar da mesma forma que a gente falou, e eu vou fazer um recorte aqui para falar muito interessante. O Luiz trouxe uma coisa maravilhosa, né. O primeiro grande WhatsApp os primeiros grandes WhatsApp da história mandados, né, foram os desenhos dentro das pirâmides do Egito, que a gente está lendo até hoje, e Moisés, né, que também passou um broadcast para todo mundo. Naquela época não era proibido passar broadcast para todo mundo, a gente está lendo aquele WhatsApp até hoje. A diferença era só a velocidade que esse WhatsApp chega, né. Eles ainda estavam chegando na rede social, estão chegando até hoje, e a velocidade de consertar. A gente tem alguns 1000 anos para consertar a mensagem até hoje. Quando você passa uma mensagem errada hoje em dia, broadcast, o estrago é muito mais rápido, né, e é difícil de consertar. Então a atenção com as redes sociais, como a gente falou que as pessoas têm que ter, as empresas também. E aí voltando desse recorte que eu achei fantástico, Luísa, que ela fala, das redes serem muito mais antigas, empresas grandes, elas trabalham de uma forma diferenciada das pequenas e deveriam. E eu sempre chamo a atenção para isso, uma coisa que eu tenho um amigo que sempre fala, que é o seguinte: existe uma diferença entre você estar no digital e você competir no digital. A minha pequena lojinha está no digital como Americanas.com está. A diferença eu vou competir com eles? O meu negócio tem o mesmo esforço, a minha operação tem o mesmo esforço da deles? O que a gente tem que tomar cuidado aqui é o seguinte, é que o grande negócio, ele tem a função quase quase parecida com da indústria, vender, né. O negócio local, ele não tem a função de vender, é um erro muito grande. Quem vende é a indústria, o negócio local atende. E aqui a gente tem um sentido que é fundamental de dividir, né. É por isso que a Americanas não precisa atender o consumidor. O que ela precisa é ter lá o produto, o cara entra, clica, ela vai na tua loja, pega o teu produto, entrega para o teu cliente, que agora é cliente dela, e com o teu produto do teu estoque. Então, tem uma o comércio pequeno, o comércio local, ele tem o abraço, ele tem o cheiro do pão, ele tem uma série de questões, que são importantes. Então, que além de criarem além de atenderem a demanda, também geram demanda, porque o grandão, ele vai, né, no guarda-chuva dentro da casa das pessoas e fala assim: "Compre", mas, não é a indústria que atende ele, quem atende é a lojinha do bairro quando ele chega lá. E aí na lojinha do bairro tudo acontece.
né? Inclusive, aquele esforço todo da TV pode ser desmontado na loja. Então, o que eu queria chamar a atenção para essa parte é os negócios locais, eles são impulsionados pelas redes, pelas mídias, assim como os grandes negócios. Só tem que tomar cuidado com a estratégia de impulsionamento. A estratégia de impulsionamento para pequenas e a estratégia de impulsionamento das grandes. E não misturar essas coisas. Ok? Então, devolvo a palavra para continuar o debate, que eu acho que nós temos um caminho para discutir dentro do marketing. A utilização e a forma de impulsionamento. Perfeito, Carlos. Obrigada. Então, para continuar o nosso debate aqui, eu convido o administrador Reinaldo Silva para falar sobre negócios. A coisa está complicada, né? A primeira pergunta é perguntar aos nossos colegas, administradores, ou não, como é que você vê o mundo após a pandemia? Por exemplo, emprego. Como é que você vê o mundo e como é que o mundo vê você? Talvez a gente saiba que hoje as redes sociais permitem ao mundo ver você facilmente. E como é que você vê o mundo? Emprego. Emprego, vocês sabem muito bem que hoje o número de funcionários ou de pessoas que trabalham in office é muito pequeno. Antigamente, eu aprendi que um país desenvolvido cada vez mais trabalhava em crescimento de serviços e menos de produtividade manual, principalmente, não é? Quer dizer, hoje você vê os empregos cada vez mais serem menos ocupados fisicamente. Quando uma empresa tinha escritórios enormes, prédios enormes ocupados por funcionários, eles tinham, além de tudo, um custo altíssimo. O custo desde a locação do espaço, computadores locais, cafezinho a toda hora, bate-papo, que acontecia muito entre as pessoas. E quando resolveram pôr trabalhando de casa, que é o que aconteceu pós-pandemia ou durante a pandemia um pouco e pós continua violento, todas essas despesas para as empresas foram reduzidas. E a maioria chegou à conclusão que trabalha muito mais de casa do que trabalhava no escritório. Sem gastar luz do empresário, sem gastar computador do empresário, secretária do empresário, espaço do empresário e café da manhã, lanchinho e não sei o que mais. Então, houve uma mudança radical. Agora mesmo, na Europa, eu estou vendo que aquilo que eu já vi no Brasil, inclusive em casa, minha filha foi, há uns anos atrás, admitida pela ITAS para ir para São Paulo, Guarulhos. Foi para lá. Ao final, quando veio a pandemia, todo mundo fica em casa. E ela, que tinha montado seu apartamento lá e tal, ficou trabalhando de casa. E nós dizíamos, filha, para trabalhar de casa, eu vim para o Rio. Pô. Mas eu tenho, às vezes, que ir lá. Quando tiver, pega um avião ou vai de carro e vai lá. Mesmo assim, tu vais ter o conforto de casa. Não demorou muito, a empresa chegou à conclusão que todos de nível mais alto não precisavam de estar lá. E ela veio para o Rio de Janeiro porque a empresa descobriu que podia reduzir custos e ter melhor atendimento. Ela que cobre a área de Brasil e América do Sul toda, ela parou de viajar. Tinha e tem reuniões diárias com todo o sul da América e sem ter que ir para Colômbia, Uruguai, nada, Argentina, nada. Resolvem tudo pela internet. Hoje eu vejo aqui, isso que já acontece no Brasil, eu estou vendo agora na Europa, é exatamente a mesma coisa. A empresa procura funcionários de qualquer país do mundo, só não estão querendo da Rússia. Não sei por quê, mas não, eles estão recusando aquele conceito antigo de trabalhar perto de casa, ver como é que era. A cultura que em cada empresa tem a sua cultura, mas hoje se chegou à conclusão que a própria juventude
os meus filhos, os meus netos, eles não são mais brasileiros ou portugueses, eles são do mundo. Hoje eu tenho filhos estudando no Canadá, universidade, tenho gente fazendo estágio no exterior da família, e realmente o mundo mudou radicalmente. Como é que você está se encaixando nisso? Só que a gente vê falar muito aqui no Brasil, desemprego aqui também, mas o desemprego aqui é para quem não tem cultura. Quem tem cultura facilmente se coloca com muito mais facilidade. Como é que está você absorvendo conhecimentos, cultura, etc.? É preciso ver que antigamente eu mesmo rodava no Rio, tinha dias de rodar mais de 100 quilômetros, bem mais. Só para dar aula na universidade eu já rodava 50 para ir, 50 para voltar. Hoje, até as aulas são dadas por internet. Então, há uma... Quer dizer, o tempo, não é que o tempo esteja sobrando, porque a gente não consegue ter sobra, mas a gente faz muito mais coisa do que fazia antigamente. Como é que está você se adaptando a isso? Ou você ainda tem aquela mentalidade que entra às 8 ou às 9 e sai às 6, ou isso não faz parte do meu job description, portanto eu não vou fazer, o meu trabalho é este? Isso tudo mudou. As redes sociais vão te ajudar a ver isso e você terá de se adaptar imediatamente, porque os negócios mudaram totalmente. Obrigado. Muito obrigada, Reinaldo. Convido agora o Luiz Henrique. É bem interessante esse tema, porque eu peguei muito em cima do que a Érica trouxe logo na abertura desse tema, desse segundo tópico aí da nossa pauta aí de conversa, que foi justamente a questão de, será que as empresas elas vivem hoje sem tecnologia, né? Porque a gente, quando fala da tecnologia, a gente obviamente vê as mídias muito fortes atuando nesse mercado, impactando tanto, como a gente discutiu anteriormente, na questão pessoal, no marketing pessoal, mas também nas empresas. As empresas passaram a sofreram tantos impactos ou mais, dependendo da empresa, menos, mas as empresas também sofreram os impactos da pandemia e pós-pandemia. Elas tiveram que se adaptar e a tecnologia é um fator que foi primordial, não tem como fugir. Em outras conversas que a gente já teve de outros programas do Papo de Marketing, até de outros programas que foram mais abertos até a todo o conselho regional, a pandemia sempre entrando na pauta, eu sempre trouxe a mesma ideia. A pandemia mudou, sim, a concepção das empresas atuarem no mercado. E os profissionais automaticamente seguiram o caminho, as pessoas, o social seguiu o caminho, e a tecnologia, sim, a minha resposta em cima da pergunta inicial da Érica é que sim, a tecnologia mudou as empresas e dificilmente uma empresa hoje sobrevive sem tecnologia. Lembrando que a tecnologia ela não é só as mídias, as redes, os canais tecnológicos sociais. A empresa hoje ela precisa, por exemplo, se a gente pensar em profissionais MEIs, microempreendedores individuais, que são a menor classificação que a gente tem de CNPJ, de formalidade de negócio no mercado brasileiro, na sua grande maioria maçante, são pessoas que transitam por toda a cidade e o celular é uma principal ferramenta tecnológica desses profissionais, dessas empresas, podemos dizer assim. Então, isso aumentou absurdamente, as empresas tiveram que se adaptar, os seres humanos tiveram que se adaptar. Então, dificilmente hoje um negócio vive sem tecnologia, quando a gente fala na tecnologia como uma visão geral tão abrangente que é. Um outro ponto que a gente pode até trazer como esse impacto é a questão do home. O Reinaldo estava falando aí do home e do presencial. Muitas empresas, mesmo pós-pandemia, a gente viu que a pandemia fez todo esse cenário surgir. Aqui a gente tem, acho que todos são professores aqui, então um mercado que a gente pode trazer em comum aqui entre todos os membros aqui da comissão são como essas instituições, esses negócios se adaptaram. No começo a gente porque foi uma coisa imposta ali, né? Entrou no mercado e tem que lidar com isso. E hoje, olha aí, né? A pandemia, os processos presenciais já voltaram, mas não só o âmbito educacional, mas o âmbito de indústria e de escritórios. Quantos ainda não trabalham home, né? O próprio Reinaldo trouxe aí o exemplo da filha dele,
que passou por esse processo. A gente, em sala de aula, acaba tendo contato com vários alunos que trabalham em empresas e ainda estão em home. Dentro das empresas que a gente trabalha, a gente vê profissionais que ainda estão em home. E tudo isso, pô, a empresa não gosta disso? Nossa, hoje é um cálculo que se faz, uma análise que se faz para entender o quanto isso é vantajoso para a empresa. Virou, sim, um novo meio aí de rentabilizar para a empresa, né? Para fazer a diminuição de custos e esses pontos. Um outro exemplo muito grande de como o marketing digital, como é que as redes sociais, a tecnologia impactou nas empresas, são os avatares, né? Os avatares hoje, você pega aí grandes empresas no mercado de grandes negócios, quantos já não tem avatar que representam a empresa numa visão promocional, na visão de promover a imagem da empresa. Então, acho que isso é um exemplo muito tangível, muito clássico aí para a gente poder também ver que, caramba, né? Olha aí, isso é o exemplo de tecnologia impactando esses grandes negócios. E numa visão muito também do cliente interno, porque a gente tem que lembrar que o funcionário e todo o ecossistema interno ali da empresa, eles têm uma clientela também. Então, por exemplo, os processos seletivos hoje, a captação de novos clientes internos das empresas também sofreu impacto tecnológico. Se você parar para pensar, muitos dos processos são realizados virtualmente. O próprio CRA está vivendo isso aqui que a gente está vivendo. Se a gente pensar 3 anos atrás, não se pensava nisso aqui. A gente estava lá no auditório fazendo o evento. O auditório ainda virou uma nova opção, né? Tem a opção do presencial auditório, tem a opção agora da gente estar aqui remotamente. Então, tem os seus prós e tem os seus contras, por isso que as empresas hoje avaliam muito até onde esse impacto tecnológico pode vir para ela. Mas, fato, é uma coisa real, a gente está vivendo isso agora aqui, neste momento, somos um retrato desse impacto social nas empresas. Os processos seletivos viveram isso também, a captação de novos clientes para as empresas internos sofreram também impacto. Muito é feito por videoconferência. Galera, um recado, se eu tiver que deixar aqui, eu sei que a gente não vai ter a vitalização, mas um ponto ligado muito a essa questão do processo seletivo. Tem uma pesquisa que mostra que mais de 50% das empresas passaram a utilizar mídias sociais, canais sociais, principalmente como o LinkedIn. O LinkedIn se tornou uma ferramenta primordial para a captação de novos profissionais. E a gente lembra, isso impacta sim no marketing da empresa, porque são clientes que vivem o mundo interno da empresa. Então é um ponto que a gente tem que se atentar muito, porque é um marketing que muitas vezes as empresas não dão atenção e que impactam muito até no cliente final consumidor. Então a gente tem que estar muito atento a todo esse processo aí. Muito obrigada, Luiz. E finalizando esse segundo ponto, falando de marketing de redes, em redes, negócios, convidamos a Rita para falar um pouquinho para a gente. Rita, com você. Olha, é muito interessante, né? Cada vez que eu escuto uma fala aqui dos meus colegas, né, me vêm vários pensamentos e reflexões aqui, mas eu concordo com o Luiz, eu acho que a gente realmente está vivendo uma cultura muito diferente daquela cultura que a gente viveu há um tempinho atrás, já bem recente, né? E eu acho que hoje a gente está num limiar, né? Numa interseção, como usou a palavra aí o administrador Carlos, né, no início, trazendo um pouco essa questão de quão rápido têm sido essas transformações, né? Essa própria vivência que a gente está aqui, ou seja, trazendo conhecimento, expandindo, falando, divulgando, é algo que o CRA está promovendo como empresa, né? E trazendo isso com uma divulgação muito importante e muito profissional, né? A gente teve aí realmente momentos que nós tivemos que trabalhar as tecnologias, conhecer um pouco mais, ainda estamos nos desafiando, trazendo novos comportamentos para nossas vidas, né? Por exemplo, ontem mesmo eu fiz um atendimento online, quando que você ia pensar que você ia numa consulta virtual pelo médico, né? E eu passei por isso ontem. Mas aí também tem uma reflexão, né? Se a gente entende que estratégias de marketing a gente pode trazer nesse cenário, aonde cada vez mais o consumidor ele está ávido por novas experiências, por agilidade, por negócios que ele pode formar ou fazer rapidamente, né? Então, essas estruturas elas têm que ter bem pensada, têm que ser revistas, né? Desde a construção do seu site, que antigamente
era uma construção um pouco diferente do que é hoje. Como é que você pode colocar um atendimento para trazer uma tecnologia mais de ponta? Como é que você pode fazer a conexão rápida com o usuário que vai até você buscando um atendimento, buscando uma resposta, buscando uma interatividade? Como é que você pode construir isso? Né? Como é que você pode, através das suas mídias de WhatsApp ou outras, né, ter aí uma fala com o seu cliente, com o seu usuário, fazendo com que esse cliente ele possa rapidamente ser lembrado, né? Ou seja, opa, rapidamente eu já acessei, mesmo que eu não esteja falando de uma forma com uma pessoa, um atendente, mas eu estou buscando trazer esse olhar mais humanizado, mais da necessidade sendo suprida rapidamente. Né? Então, essas tecnologias hoje, elas estão muito rápidas. E eu acredito que o esforço para que as empresas elas estejam hoje à frente estão grandes, né? Tem que ter um investimento aí considerável, mas também existe uma peça fundamental que são as pessoas, que foi o nosso bloco anterior. Então, veja que a conexão aqui, ela acaba trazendo aí todo um olhar, né? Um 360 bem redondinho para a gente, né? Não existe você criar hoje, dar um impacto de trazer uma atração tecnológica para uma empresa se você não consegue trazer o teu recurso para utilizar as melhores ferramentas dessa empresa. Né? Então, as pessoas precisam hoje entender o que pode ser feito para criar novos skills. Né? O que eu preciso fazer hoje para ter essa abordagem, para estar de acordo com o que o mercado ele precisa. E muitas das vezes, entender cada nicho, cada segmento, ele vai dar para você um olhar diferente, ele vai dar para você uma estrutura diferente. A gente já entendeu o quanto que a gente interage hoje com os nossos mobiles, né? O quanto que ele pode projetar a gente para frente. Então, assim, vamos tentar entender como é que essas empresas hoje elas podem buscar, através do recurso humano, maior engajamento, aproveitando melhor essas tecnologias, fazendo com que essas tecnologias elas possam ser maximizadas em busca de trazer novos conhecimentos, trazer novas experiências e formatar uma condição de marketing totalmente revolucionária. A gente está, na verdade, Carlos trouxe aí assuntos que podem ser trazidos, né, para frente, e eu trago aí o metaverso aí, que já é uma nova proposta e faz com que a gente possa estar utilizando um recurso super interessante que empresas já estão utilizando hoje para fazer as suas reuniões, para trabalhar de forma mais humanizada, trazendo aí mobilizações dentro desse contexto, né? Criando também estratégias para trazer novas experiências e novos negócios para o cenário que a gente vive. Muito bom. Como a Rita falou, tenho certeza que cada um trouxe um assunto, que puxou um outro assunto, que puxou um outro assunto. Ainda tem muita coisa para a gente falar, mas o tempo está escasso. Então, eu queria que vocês se despedissem de todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, dando uma dica sobre essa questão do impulsionamento, seja pessoal, seja nos negócios, né? Quem atua diretamente com isso nas suas empresas. Uma dica, uma coisa simples, assim, tipo aquele pontinho que o cara vai puxando e pode trazer um grande diferencial para a vida dele. Então, agora eu vou inverter a ordem. Eu começo com a nossa coordenadora, Rita. Rita, pode começar. Vamos lá, Érica. Eu acho que, assim, o que a gente pode buscar nesse cenário, né? É conhecer o público, é entender aí o público, é mergulhar nesse público, né? Eu gosto muito de usar uma expressão que, se eu for dar uma dica, coloca um cilindro nas costas e mergulha na tua área, mergulha no teu público, vai conhecer os detalhes. Às vezes a gente acha que conhece o nosso público, que sabe falar com ele, mas a dinâmica está tão diferente que a gente precisa realmente saber o que aquele público o que importa
para aquele público. Então, eu acho que hoje alguns mistérios, alguns conceitos, eles podem ter caído por água abaixo e a gente pode estar com uma impressão ainda errada. Então, o meu conselho é que, nesse momento, os profissionais que atuam dentro das empresas, eles possam colocar um cilindro nas costas, mergulhar nesse universo e entender o que eles podem trazer de diferencial para o público de cada empresa. Obrigada, Rita. Convido agora o Luiz. Sempre muito enriquecedor aqui com grandes profissionais da área de marketing, da administração como um todo, foi justamente debater sobre os impactos do marketing, das estratégias de marketing tecnológico, marketing digital, para as empresas, para dois pilares importantes, que são as empresas e as pessoas. Então, dividindo também essa minha fala final, dividindo nesses dois pontos, bom, para as pessoas, que foi onde a gente começou a nossa conversa, se atentem à tecnologia. Acho que vai acabar pegando, né, essa interseção tão falada aí pelo Carlos. Eu acho que vai acabar um ponto muito em comum para tanto uma imagem pessoal quanto o desenvolvimento de uma empresa é a tecnologia. Não tem para onde fugir. Isso é uma coisa que até que eu acabo sendo um pouco redundante com outras participações que eu tive com o tema voltado para pós-pandemia, o que se espera até do pós-pandemia, e está se concretizando. A tecnologia é uma coisa hoje presente, não tem para onde fugir. Você que pensa em desenvolver a sua carreira, pensa em desenvolver a sua imagem profissional, um ponto primordial explore esse mundo tecnológico, explore mesmo. A professora Rita, a administradora Rita, ela até trouxe a questão do multiverso, e isso é uma realidade que cada vez mais está crescendo, e se você olhar, a base é a questão tecnológica, é a virtualidade. Então, caia de cabeça, entenda de tantas ferramentas que se tem, explore a que você mais se identifica, se é uma mídia social, se é uma outra ferramenta tecnológica, chama atenção para a questão do LinkedIn. Eu até vou corrigir uma coisa que eu falei, que mais de 50% das empresas estavam usando, mas, na verdade, o dado certo é de que houve um aumento de mais de 50% do uso da mídia LinkedIn para se identificar novos profissionais, novos clientes internos para as empresas. Então, eu sempre falo isso, inclusive para companheiros de trabalho e para os meus alunos também, o LinkedIn hoje é uma ferramenta que te abre uma porta gigantesca. Então, uma dica que eu deixo aí para a imagem pessoal é dessa mídia. E para as empresas, a tecnologia. Não tem para onde fugir. A tecnologia hoje é uma realidade e as empresas que não se adaptarem a isso vão quebrar no mercado. Isso é fato. Muito obrigada, Luiz. Reinaldo, com você. Como diz a Rita, quem fala perto do fim fica ruim, porque os outros já falaram as grandes verdades. Mas olha só, se o objetivo das empresas é, e continua sendo, atingir cada vez mais clientes, conhecer cada vez melhor esses clientes para que possa vender muito mais, eu acho que o nosso objetivo de pessoas físicas talvez deva ser atingir bem a nossa realidade, nós nos conhecermos bem para podermos passar para o mundo a nossa verdade, a nossa realidade. Até porque eu me permito, como sempre, dar uma de louco, eu não estou muito concordando mais com o nome de redes sociais, porque elas não são só sociais, até o Carlos falou, empregatícias e tudo mais. Eu acho que nós precisamos de ampliar mais, uma sugestão, redes gerais. Gente, é muito mais amplitude, não é só amplitude social. E é isso que estão milhões, bilhões de pessoas vivenciando no dia a dia. Então, pensem nas redes, não só como sociais, mas gerais. Talvez alguém tenha uma frase mais bonita do que esta que eu pensei agora, mas não se esqueçam, nós, pessoas físicas, temos que passar a nossa verdade, a nossa realidade. E se essa realidade realmente convence os outros, somos nós que estaremos nos vendendo, como já disseram os colegas, ao mercado. Essa é a nossa verdade. Boa sorte a todos. Obrigado. Obrigada, Reinaldo. E fechando o nosso papo de marketing,
o administrador Carlos Alexandre. Ficou o final, né? Que não tem o que falar. Tá legal. A gente começou conversando hoje pessoas, e aí dentro de pessoas a gente viu duas questões importantes, o network e a visibilidade, e passamos a falar de negócios, e em negócios a gente viu duas questões importantes, que é o acesso a mercados, o raio de influência, né? E o esforço operacional para isso acontecer. E eu tinha prometido lá no início que tinha uma área aqui nebulosa, que é a interseção dos dois. E aí, para a gente terminar, eu escrevi uma frasezinha para falar aqui para vocês no final, que é o seguinte: a tendência é que cada vez mais as pessoas utilizem as redes das empresas e as empresas utilizem as redes das pessoas. O que a gente vai começar a ver é porque a soma do todo é maior do que a soma das partes. Então, o esforço mercadológico ele vai começar a ser em cima das redes das pessoas. Então, é uma tendência que eu vejo. A empresa vai chegar para você, vai chamar para você e falar assim: ó, eu preciso utilizar a sua rede, né? Porque imagina cada funcionário que tem 3, 4 mil amigos em redes sociais, né? Imagina o raio de influência que essa empresa tem, e isso vai ser uma tendência. Então, quando você tem a sua rede ajustada para uma boa vitrine, a empresa vai te usar. E quando a empresa tem um bom brand, uma boa marca, você vai acabar usando ela também. E eu deixaria essa mensagem para o final. Eu acho que é assim que redes e pessoas se beneficiam do impulsionamento, se beneficiarão do impulsionamento. Agradecendo a Comissão de Marketing por mais um convite, ao CRA por mais um convite, e é uma grande satisfação estar aqui com os amigos debatendo. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. E, Rita, deixa só eu fazer uma parte aqui, que com essa frase dele, se eu fosse coordenadora da comissão, eu já pedia um artigo para o Espaço Opinião, tá? Porque essa frase ele tem que destrinchar em um artigo para a gente. A gente não pode deixar só aqui no programa, não, hein? Eu acho ótimo. E, na verdade, né, Carlos, quando a gente tem essa intuição assim, a gente já coloca a mão na massa e já agita aí, né? Eu vou mandar. Perfeito. Assim que eu gosto. Achei que você fechou e deu assim realmente um norte muito bom aí dos nossos planos, né? Do que a gente pretende fazer. Eu espero que a gente se encontre em breve. Na verdade, eu já anotei várias coisas aqui para a gente já começar a bolar aí os nossos próximos papos de marketing. E espero encontrar todos vocês bem aí numa próxima oportunidade. Obrigada, Érica. Obrigada ao CRA. Obrigada, colegas, pela presença. E é isso, contem com a gente. Com certeza, Rita, muito obrigada. Espero que a gente se encontre aqui em outros papos de marketing, porque o marketing é algo que muda diariamente e a gente tem muita coisa para falar aqui nas redes do CRA-RJ. E obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Eu aguardo vocês no próximo programa. Tchau, tchau.